E aí, na sua leitura, né, a gente percebeu, inclusive na comunicação do Banco Central, que existe, claro, a preocupação com o cenário doméstico, riscos altistas ali, né, em relação a diversos fatores internos, mas tem um olhar externo também, principalmente quando a gente fala de tarifa, quando a gente fala de cenário geopolítico que deu uma arrefecida, mas segue sempre incerto porque essas coisas acabam acontecendo de uma hora para outra. Na sua visão, né, o que acaba podendo tirar mais o sono, né? São as questões domésticas mesmo, que muito embora sejam bastante complicadas, a gente já tem um certo domínio ou pelo menos um certo conhecimento, seja na questão inflacionária, na questão fiscal, ou efetivamente o cenário externo acaba chamando mais atenção e podendo trazer uma pressão, podendo, né, tirar um pouco mais do sono do Banco Central. Acho que por enquanto, né, eu acho que as questões domésticas ainda trazem mais incertezas e tiram um pouco o sono do Banco Central e dos diretores. Mas o cenário externo, ele segue sim no radar. E eu acho que foi bem comunicado que o cenário externo trouxe uma certa melhora, ainda há incerteza, mas dados os acordos que houveram anteriormente, isso reduziu um pouco as incertezas em relação à questão tarifária. E na época da decisão do Copom é que estava um pouco mais elevadas as temperaturas no Oriente Médio, e eu vinha conversando aqui com os nossos assinantes que as questões no Oriente Médio não iam afetar a decisão do Banco Central, porque ainda havia muita incerteza. Questões geopolíticas, elas são muito incertas, trazem muita volatilidade, mas as coisas podem funcionar e se resolverem muito rápido. Então, mesmo naquela semana, a gente viu que houve um cessar-fogo entre Israel e Irã, o preço do petróleo, que todo mundo dizia que ia subir, voltou a cair, hoje já se encontra abaixo de $70 a última vez que eu observei. Então, para a gente ter algum tipo de reação do Banco Central, por exemplo, um estresse no mercado de commodities, seria necessário observar qual seria o patamar que o petróleo iria ficar, por quanto tempo esse nível ia se manter, quanto o preço do petróleo iria afetar, por exemplo, um reajuste dos preços da gasolina, dos combustíveis, para afetar a inflação. Então, apesar desse cenário turbulento que a gente possa ver geopoliticamente, existe ainda um efeito indireto e um tempo para ser transdistribuído para a economia brasileira e assim o Banco Central tomar uma decisão mais adequada. Então, quando a gente olha essas incertezas todas, elas continuam se mantendo no radar, mas para o Banco Central, eu sempre vejo mais questões domésticas, risco fiscal, que altera a percepção de risco, a desancoragem das expectativas de inflação, isso, ao meu ver, são mais relevantes no momento.